Olá, meus belos, tudo bom? Vamos lá. Separei um conteúdo para vocês hoje. Praticamente, acho que terminando, eu não sei se eu vou conseguir colocar todo esse material, porque é muito extenso, tá bom? Mas de qualquer maneira, já é o nosso último tópico do bimestre, tá? Que é a questão ambiental. Eu sei que já tratei várias vezes, mas como somos cobrados e eu também gosto de falar do assunto, tá? Vamos aperfeiçoar esse conteúdo, tá bem? Antes, tá? Os nossos informes. Então, olha só, eu tenho poucos, raros, na verdade, nem conheço bem, mas com certeza pouquíssimos casos de recuperação no terceiro ano, tá bem? Mas alguns que deixaram, né, de cumprir com a realização das tarefas, tá, que eu deixava para vocês, tá bom? E que daí, enfim, aí eu não tinha como avaliar, né, sem essas avaliações. Então, de qualquer maneira, também está aberto a todos que quiserem fazer, quer melhorar de nota, quer fazer a avaliação. Tá? O primeiro bimestre eu vou tratar sobre o espaço agrário, tá bom? E o segundo, energia, especificamente Brasil, tá bem? Tá? Lembra as nossas médias aí, o que eu pus de atividade mais avaliação do pH, tá? No próximo bimestre, certo? Eu não vou mais pedir exercício para você, não. Primeiro que pode ser até que a gente volte parcialmente, tá? Isso aí ainda está uma incógnita. Mas, de qualquer maneira, certo? Eu vou fazer só o sistema de avaliação, tá bem? Na época, como eu trabalho em várias escolas, tudo, a ideia de uma outra escola eu achei interessante, achei que ficaria legal para vocês. Tipo assim, eu dou a aula, peço exercício, vocês me fazem e eu vou pontuando isso, tá? Porém, o que começa a acontecer? O aluno não entrega uma semana depois, e isso atrapalha demais, tá? Vocês sabem que eu já até expliquei isso, porque tem vários alunos, eu vou programando quando que ele tem que devolver, receber e devolver. Tá? Então, e aí eu ia somando isso. Só que agora, como, lógico, né, aí reclama porque tinha que, prefere fazer uma prova, então a gente coloca a prova, tá? E põe uma data e um horário, tá bem? É lógico que também vai ter problema, né? Eu apliquei uma recuperação no primeiro ano e vários alunos não fizeram. Ah, esqueci, certo? Isso é complicado, tá bem? E eu ainda não fiz, mas espero, ainda dá tempo, tá? Só tem, então, exercícios, né, lá no plural, tá bom? Tá? Antes de começar a aula, vamos explicar aí do ciclone bomba, né? O que aconteceu aí já no primeiro dia desse mês. Parece que todo mês tem que acontecer alguma coisa, tá? Então, para você entender, primeiro, quando a gente fala bomba para esses efeitos atmosféricos, bom, lógico, geralmente essas tormentas, é porque elas são muito carregadas de energia, né? Aí o nome bomba traduz bem isso, ela explode mesmo, ou seja, ela vai descarregar mesmo. O que ocorreu é que no final de semana passada, antes de ter o ciclone, uns pesquisadores da Federal do Rio Grande do Sul já tinham, né, mapeado uma situação atmosférica propícia para isso. O que era? Reparem no mapa, né? O A, certo? Esse círculo A, que é a área de alta pressão sobre o Paraguai, tá? E B, na frente do litoral do Rio Grande do Sul, que é baixa pressão. Ou seja, eles estavam muito próximos. E o A, você percebe que ele também está maior, porque ele estava muito forte, tá bem? Então tem isso também, a gente dá maior intensidade naquele que está mais forte. Paralelo a isso, uma chegada de frente fria, que é esse arco azul que você está vendo. Tá? Então, quando com essas pontinhas, né? E é fria porque é azul. Se fosse do Equador, seria vermelha. Tá bom? Então, uma chegada de uma massa de ar fria. Na imagem de satélite, você tinha duas situações. A primeira, a chegada da frente fria, essa massa de nuvem, tá? Porque ele é frontal, eu já ensinei isso para você.
E repara que mais ou menos chegando ali em Santa Catarina, Rio, no Paraná, uma parte da massa vira à esquerda como se fosse um bico de uma ave. Tá? É a, a força maior da pressão alta, tá? Puxando a pressão baixa. Tá? Então, repare o que acontece à direita é simplesmente a alta pressão dominando e aí fazendo, então, esse ciclone, tá? Que você vê direitinho na imagem do satélite. Pronto, a tormenta está feita. Acontece que, como as forças eram muito antagônicas, a pressão fica maior ainda por causa desse desequilíbrio. Então, as nuvens foram carregadas, né, para formar nesse ciclone. Essa massa branca que você está vendo que é de nuvens, dentro dela, a gente tem várias supercélulas, que são essas grandes nuvens que eu já ensinei para vocês, que nós damos o nome de cúmulos nimbus. Tá? Então, isso potencializa a força do ciclone. Tá? E aí, o que você tem? Vamos lá na imagem. A imagem de cima é Camboriú. Você vê que de toda a massa coberta por nuvem, você tem uma supercélula em cima da cidade. Ou seja, ela vai descarregar. Pode ser que não seja em cima da cidade, tá? Mas ela vai descarregar. Conforme ela entra, né, no continente e aí encontra montanhas, edifícios, cidade, aumenta a possibilidade dela descarregar ali mesmo. Como ela ocorre de maneira muito rápida, ela pegou algumas pessoas completamente desprevenidas, como você vê, os trabalhadores que estavam fazendo a manutenção na lateral de um prédio. Ou seja, de repente vira o tempo mudar, mas não se atinaram pela violência que podia gerar. Tá bem? E aí, né, depois da passagem, certo? Que não é uma coisa demorada como um furacão, bem? É mais demorado do que um tornado, bem? Aí fica todos os efeitos. Nesse tipo de tormenta, diferente do furacão, que o vento é numa direção só, quando você tem essas tormentas, você tem muita rajada de vento para tudo quanto é lado, por isso que quebra muitos galhos de copa de árvore. Vocês vão ver arrancada inteira, tá? Mas as copas, né, geralmente arrebentam tudo. Tá bem? E lembra que dentro dessa grande nuvem, além de ter muita água, ela tem muita água em forma de gelo. E esse movimento todo dessa água, desse gelo dentro da nuvem, gera uma carga elétrica muito grande. Ou seja, ela vai descarregar. Tá bem? Então, isso é devido à instabilidade que você tem da atmosfera. Tá bom? E esse crescimento dessa instabilidade dizem que é por efeito também do aquecimento global. E, detalhe, ela se chama uma ciclone extratropical, porque ela está fora do trópico, tá bom? Que geralmente essas tempestades são intertropical. Essa tropical que veio pelo menos do lado de fora, tá bem? Então vamos lá. Entrando no conceito de meio ambiente, só vamos reforçando, conservar e preservar tem diferença. Às vezes as pessoas falam, né? E como falam, fica assim como se fosse tudo igual. Então, olha só, nós temos como conservar o Rio Paraíba do Sul limpo, mas nós não temos mais como preservá-lo porque ele já perdeu toda a característica natural dele. Inclusive, algumas espécies naturais, né, se perderam e outras exóticas agora ocupam o lugar. Bom, então a gente tem como conservar mantendo, né, a água limpa, certo? Não jogando esgoto, não jogando lixo, enfim. Então a gente conserva o rio vivo. Agora, preservar, eu tenho como preservar áreas ainda da floresta amazônica, da Mata Atlântica, que ainda não foram tocadas. Por isso que a gente tem vários parques nacionais que são unidades de preservação. E tem alguns outros que são unidades de conservação. Tá bom? Então, existe uma diferença. Para você pode ser um pouco à toa, estou mantendo tudo cuidado do mesmo jeito, mas o termo técnico, certo? Inclusive em texto, na área biológica, existe essa diferença. Outro termo que falamos demais na área ambiental é sustentabilidade.
Tá? Espero muito que para a geração de vocês isso esteja em mente. Ou seja, eu vou fazer uma casa, eu vou fazer com material sustentável. Eu vou fazer uma roupa, eu vou comprar uma roupa, eu vou comprar um móvel que seja de material sustentável. Né? Eu vou usar uma energia que seja uma energia sustentável. Tá? Eu espero que para a geração de vocês isso seja uma coisa completamente comum, tá? Como tanta coisa é hoje para nós que levamos na boa. Tá? Então, entenda, vamos supor, quando eu era criança, tá? Era comum as pessoas ir dentro do carro jogar lixo, tá bem? Pelo vidro, né? Ou não usar o cinto de segurança, certo? Hoje, né, é tão comum usar o cinto de segurança que ele já não é uma coisa, nossa, me dá trabalho, aperta o peito, não é nada mais disso, virou uma coisa extremamente comum do meu dia a dia. Tá? Então, é entrar no carro, né, e acoplar já o cinto. Tá? Assim, eu espero que o pensamento de sustentabilidade também seja. Bom? Ou seja, para que eu preciso comprar tanta coisa? Para que eu compro uma coisa se vem numa embalagem que não é sustentável? Né? E vocês sabem que tem certos lugares aí do mundo, né? Lógico, cidades em países mais desenvolvidos, aonde qualquer obra, enfim, as coisas acontecem de acordo com regras sustentáveis. Tá bom? Vamos lá. Conferências, né? Coloquei alguns grandes encontros, tá? Que tivemos. Tiveram vários, tá bom? Estocolmo, na Suécia, em 72. Bem, foi o primeiro encontro para colocar que a educação ambiental deveria passar a ser uma regra dentro das instituições de educação. Tá bom? Vários países, bem, principalmente os países que estavam em vias de desenvolvimento, não acharam necessário, porque nesse tempo, pelo menos no Brasil, não havia entre os 10 maiores pensamentos, né, a preocupação ambiental. Ou seja, muita coisa preocupava, menos as questões ambientais. Vamos lembrar que em 72 o Brasil fazia, né, tinha usinas de caça de baleia, tá bem? Então, o nosso pensamento ambiental era muito fraco, mas o mundo já via, principalmente em função do que acontecia na Europa, a guerra do Vietnã, aquelas imagens horrorosas, né, de destruição de floresta, de recursos naturais, tudo. Então, fez ocorrer esse encontro, e a partir dele, então, vários países começaram a colocar o tema educação ambiental, e preservação e conservação em pauta de várias políticas. Depois, veio a Rio 92, também chamada Eco Rio, que foi a primeira vez que só 4 representantes do mundo não participaram. Então, as delegações do mundo inteiro estavam aqui no Rio de Janeiro, de olho para o Brasil, porque o Brasil passava uma imagem, né, que daria um grande exemplo em conservação, certo? E, apesar de ele não ter feito a lição de casa, bom, essa reunião foi extremamente importante, porque não só os representantes das principais nações, mas os cientistas, as pessoas que estavam lidando de frente com esse problema, se encontraram aqui e daqui saíram grandes ideias. Né? Uma das grandes ideias foi a Agenda 21. A Agenda 21, olha bem, foi feita em 92. A Agenda 21 foi uma ampla pesquisa, desde o poder público e da sociedade de maneira geral, religiosos, né, organizações não governamentais, para ver o que eles gostariam que aquela cidade, aquele estado, aquele país desenvolvesse no século 21. Por isso que ela chama, né, tem o nome de Agenda 21. Então, vários países hoje administram suas políticas de acordo com o que foi agendado. Ou seja, não fogem da regra. Então, tem que dar prioridade às questões de habitação, coleta de esgoto, rede d'água. Então, isso está sendo levado a sério em muitos lugares. Mas o mundo inteiro, todas as cidades do Brasil fizeram a Agenda 21, inclusive Barra do Piraí. Depois, outros acordos vieram. Teve a outra Rio +20, que não foi legal, pelo contrário, foi um fracasso. Tá bem? E veio o último Acordo de Paris, o COP, que, de novo,
voltou a ter uma pressão forte sobre os governos, principalmente aqueles que não estão fazendo lição de casa. Tá? E no COP ficou muito bem acordado a extrema urgência do controle da emissão de gases de estufa. Tá bom? Tratados também tivemos vários. Por vocês são cobrados de 2 tratados, Montreal e Kyoto. Montreal foi, para a gente ver como, quando a política quer, tá, as coisas funcionam, foi a substituição de gases CFC, tá, para diminuir com extrema urgência o buraco de ozônio. Bom, então, o Tratado de Montreal, os países rapidamente ratificaram e começaram as suas empresas a mudar o material que antes danificava a camada de ozônio. Bom, e o Tratado de Kyoto, que foi pensado na Rio+20, ou seja, ocorreu logo depois da da Rio92, tá? Foi para justamente colocar que os países ricos deveriam diminuir a sua cota de emissão de gases ou pagar para os países pobres, tá? Que reflorestavam, enfim, certo? Que tinham condições de agregar esse carbono da atmosfera. Tá bom? A ideia foi bacana, mas lá na frente, né? Primeiro, China não entrou, Rússia não entrou, aí Estados Unidos entrou, mas depois saiu com o Trump, certo? Então, ele perdeu, tá, o potencial dele. E aí o Acordo de Paris veio a recuperar isso, porém não dessa forma, que todo mundo tem que diminuir a emissão de gases. Tá bom? E ainda aproveitando, né, um tema tão atual, certo, com relação a problemas ambientais, por isso que, né, espero que parte da situação ambiental tenha um lugar melhor no pensamento da sociedade, lógico, da política. Eu não posso esperar do político enquanto a sociedade não quiser, né, participar. Bem? Então, que mude. Por quê? Vamos lembrar que provavelmente tudo isso começou devido a um grande desequilíbrio ambiental. Então, nós estamos em quarentena, nós estamos passando por esse momento, eu acho que o mais terrível, né, que a humanidade, né, já passou, certo? Porque, lógico que nós temos guerras, holocaustos, tudo, só que nós tínhamos um número de pessoas bem menor. Tá? E há uma situação hoje que eu diria que tanto criança quanto idoso, certo? Ele está sendo vítima dessa situação da quarentena, ou ainda, né, de pessoas que estão internadas ou que perderam alguém já para a doença. Bom, então, essa questão do desequilíbrio ambiental, a questão de consumir, né, inclusive, ter contatos muito próximos com animais selvagens, certo? Do qual, biologicamente, a gente sabe que eles, né, possuem vários, né, vírus e bactérias do qual nós desconhecemos. E quando a gente acaba ou restringe o habitat desses animais que habitam, né, ou que esses organismos habitam, é lógico que ele vai tentar, né, passar para um outro lugar, certo? Para poder sobreviver. E aí nós, né, humanos, podemos ser vítimas do nosso próprio, né, da nossa própria intenção de acabar com certos habitats. Bem, a questão da globalização, bom, que faz com que pessoas e cargas circulem muito rápido, e aí eu faço que prolifere muito rápido também a expansão de uma doença. Então, de uma epidemia virou uma pandemia. Tá? E, certo, o gigantesco desequilíbrio social que a gente está vivendo, né? Porque, olha só, né? Eu tenho muita gente já com muita dificuldade, certo? Muita dificuldade. Então, eu imagino quem está num barraco, certo? Com uma família grande, bem? Sem poder ter renda. Tá? Que, sinceramente, a renda, a gente pode falar, nossa, R$ 600, tudo. Tá bem? Eu não sei qual é a condição, tá? De quem está recebendo esses R$ 600. Mas se ele precisa comprar remédio, tá? Dependendo do que tem,
esse dinheiro não dura nada. Tá bom? Vamos lá. Então, gases, né? Emissão de gases de efeito estufa, emissão de gases e aquecimento global, a gente fala disso de uma maneira diferente. Tá bom, emissão de gases não é só gás carbônico da indústria dos escapamentos de carro. Tá bom? A gente também tem gases de efeito estufa, das queimadas e do pum, principalmente de boi, que é um animal que a gente cria muito. Então, o Brasil, ele não é um grande emissor de gás carbônico, mas ele é um grande emissor de metano, por exemplo. Tá? E com a quarentena, por incrível que pareça, bom, a quantidade de metano que o Brasil está lançando na atmosfera está maior porque o consumo de carne diminuiu. Tá? Então, o Brasil ele não participa com tanta poluição devido à sua industrialização ser relativamente pequena, tá? Mas ele contribui principalmente com queimada, tá? E gases de boi. E aí tem um querendo participar aqui. Oh, meu Deus do céu. Chacal. A Chacal apareceu aqui no fundo de casa, tá? Magra, era pele e osso, lotada de bicheira, lotada de bicheira. Tá? Aí comecei a cuidar, aí não saía mais do meu portão, até que coloquei para dentro. Aí pronto, já tratei, agora está uma raposona e também mandei castrar. Então, vamos lá. Já aquecimento global, certo? É lógico que é em função, bom, das ações humanas. Lógico que não é só queimada, não é só emissão de gás carbônico, tá bem? É o crescimento das cidades, a impermeabilização dos solos, tudo. Tá? A única coisa que o aquecimento global ele enfatiza mais uma situação de desequilíbrio ambiental do que quando a gente fala em efeito estufa. Primeiro que aquecimento global a Terra já passou por vários, tá? Mas o que esse está provocando é um derretimento, bom, das calotas polares e dos gelos que estão nas montanhas. Tá? Então, esse desequilíbrio pode elevar o nível dos oceanos. Vamos lembrar que a maior parte das pessoas no mundo moram na beira do oceano, em lugares muito baixos. Tá? Então, a gente poderia ter, em um tempo de 20, 30 anos, alterações drásticas bem, da geografia do litoral de vários lugares. Tá? Outra coisa é que o aquecimento global ele proporciona, ele aumenta a quantidade de tempestades, que eu falei agora há pouco, quando eu falei do ciclone bomba. Do buraco de ozônio está aí, tá bom? Olha só, tá? Essa grande mancha azul também é a parte da estratosfera que fica sem o ozônio. Então, o ozônio ele protege a Terra dos raios ultravioleta. Tá bom? Essa mancha ela começou a aparecer na década de 70, né? E aí perceberam porque alguns animais começavam a apresentar certos tumores na pele, principalmente animais na região antártica, como você vê. É um fenômeno, o porquê que ele ocorre densamente nessa região. No polo, no Ártico também, tá? Mas não tão intenso quanto no Antártico. Bom, e aí, rapidamente, a ciência descobriu que o gás CFC destruía o ozônio lá em cima, que protegia, então começamos a mudar isso, tá? Deixando de usar esse gás. Tá? E o buraco praticamente fechou, certo? Como a notícia que ele praticamente recuperou foi desse ano, tá? A gente precisa ver, dar mais um tempo para ver se ele volta a abrir, porque durante o inverno que ele sempre foi mais extenso, tá bom? Então ainda basta algum tempo para a gente realmente ver se esse problema do ozônio, pelo menos na atmosfera, foi sanado, tá bom? Então, provavelmente, né, a gente está fazendo a lição de casa, esse buraco está diminuindo. Tá? Um grande problema ambiental nos últimos tempos tem sido a destruição das florestas
em especial as florestas tropicais, né? No caso do Brasil, principalmente para a agropecuária. Tá? Tem outros lugares para uso de lenha, porque tem famílias igual no Haiti. Se você pegar a imagem de satélite, bom, da ilha espanhola, que divide metade é o Haiti, metade é a República Dominicana, você vai ver que a metade do Haiti é praticamente um deserto, não tem mais nada. Porque é tão miserável a situação que as famílias tiram lenha, tá, para fazer carvão e vender carvão, ou seja, tá, é uma fonte de renda fazer carvão. Bom, então, devido à situação. Tem outros lugares que simplesmente expansão urbana. Tá? E aí a gente lembra que vários países, né, que estão as florestas tropicais são pobres e a expansão urbana está indo para a direção das florestas. Bem, aí o caso do Brasil, quando a gente fala de desmatamento, tem motivos esse desmatamento, pode ser por garimpo, como é a primeira imagem, pode ser por extração de madeira, a segunda, ou simplesmente, né, para a expansão da agropecuária. Tá bom? Então, reparem, né, que a destruição, em todos os casos, ela é muito rápida, né, não se valoriza muito do que tem, igual, não tira a madeira, não tira-se toda a madeira. Às vezes a gente tem ideia errada, achar que toda a floresta tem uma madeira com poder econômico. Não é assim não, né? Para cada árvore que eu tiro, a gente vai mais ou menos derrubar umas 20 ou 30 que não tem valor econômico algum. Bem? E quando se faz a queimada para a expansão dos pastos, certo? Muitas vezes o interesse e por burlar a lei é tão grande, tá? Que passa-se fogo, independente se tem madeira boa ou não para vender. Tá bom? E no garimpo, né? Retira-se a cobertura. Lembra que lá é ouro de aluvião, ele está grudado no sedimento. Aí eles vêm aquelas bombas de água, né? Vão jateando o barranco, certo? E como o material é muito solto, aquilo vai virando tudo uma lama e vai, né, abrindo valas bem grandes. E aí, lógico, que tira toda a vegetação. Um problema sério, né, que as campanhas ambientais têm batido forte é a questão do lixo e principalmente plástico, né, nos oceanos. Já há uma expectativa que em 2050 nós teremos mais partículas de plástico do que de peixe no oceano. Tá bom? E olha que é um material que tem condições de ser reciclado. Tá bom? Que a gente precisa realmente de política para isso. Bom, então, lógico, plástico não é o único problema. A gente tem muito esgoto e produtos de indústrias sendo lançado nos oceanos, rios e lagos, né? Essa imagem de baixo da Baía de Guanabara, eu acho o perfeito, imperfeito cartão postal do Brasil e do Rio de Janeiro, né? Porque a gente gosta tanto dessa imagem e a gente tem coragem, né, de jogar tanto esgoto. E olha que tem já várias estações de tratamento de esgoto próximo à Bahia, mas não tem a canalização que leva o esgoto até elas para fazer o tratamento. Bem? Assoreamento, pode ser que vocês sejam questionados, porque os desastres, né, de Minas Gerais... tem outro cachorro agora. Os desastres de Minas Gerais são recentes. Tá? É lógico, eles praticaram assoreamento. Não é só esse tipo de acidente de rompimento de barragem que gera assoreamento, não. Tá bom? O rio aí do lado do Cândido Mendes já tiveram vários trabalhos para tirar o que foi assoreado. Qual é o problema do assoreamento? O rio fica raso. Se é um rio para navegação, ele vai comprometer a navegabilidade. Tá bom? Se não é igual ao nosso caso, não é para navegação, mas ele fica raso. Bem? Cada vez que chove, a água não tem calha para passar o volume e acaba inundando com muita facilidade. Tá bem? E como fica, ele fica mais exposto ao sol, ou seja, ele não fica profundo, ele fica raso, a água acaba evaporando. Uma facilidade. Trabalhei esse tema também não tem muito tempo com vocês. Lembra que depois do tráfico de droga e do tráfico de armas, o tráfico de animais selvagem é o terceiro em potencial.
Então, muito animal é roubado, tá, do seu meio natural e vendido. E vamos lembrar que boa parte disso vai morrer antes de ser vendido, certo? Enfim, tá? É um comércio muito intenso. Esses dias eu estava vendo que na China, tá, praticamente por mês, a cada mês, inaugura-se um novo parque aquático. Tá? E todo parque aquático tem orcas, golfinhos de maneira geral, tá? E agora belugas. Tá? E os maiores vendedores são russos. Tá? E aí estão fazendo uma campanha muito forte, o Putin já fez, né, algumas ações de tentar inibir esse comércio. Tá bom? Então você vê, enquanto tem apresentações de orca, de golfinho muito público, que dá muito dinheiro a esses parques, tá? A gente vai ter o tráfico, tá, desse tipo. Tá bom? Construções irregulares em área de conservação permanente. Tá? Essa imagem que vocês estão vendo é lá da minha região de Santo André, São Bernardo. Bom, esse pedaço, né, de água, bom, esse espelho de água é uma parte da represa Guarapiranga. E o que vocês estão vendo assim, cimentado com ruas, né, casa, tudo, é o desenvolvimento urbano. Digo a vocês, quando eu tinha a idade de vocês, ou um pouco mais novo, tá? Tudo isso era mata intensa, intensa. Chegar à represa, né, as estradas de terra passavam por áreas de mata, né, e demorava a chegar à represa, porque a gente fazia sempre muito piquenique na beira da represa, e era muita mata, era muito bonito. E essa ocupação foi extremamente rápida, principalmente na década de 80. Ou seja, chegou um ponto que a cidade encostou na represa. Tá? E aí a água ficou completamente imprópria, porque não tem rede coletora de esgoto. Tá? Então, junta-se o esgoto dessas áreas e são despejados tudo na represa. Recentemente, coisa de uns 10 anos para cá, ou um pouco mais, né, o governo de São Paulo fez rede de esgoto, né, e para lançar em estações de tratamento. Só que, como é área de invasão, tá bem? As casas surgem a uma velocidade louca. Tá? E aí fica complicado colher todo esse esgoto para não lançar nessa água que vai abastecer a própria população. O que não pode acontecer é a contaminação chegar a um ponto tão alto, né, que nem a estação de tratamento de água consegue eliminar o tanto de bactérias. Tá bem? Então, essas construções. Tá bem? A sociedade moderna é consumista. Isso eu gostaria que vocês fizessem experiência propriamente em casa. O quanto material a gente consome, né? E o quanto que a gente faz de lixo. Tá? Eu fico agora na quarentena, mais do que nunca, né? O quanto de louça eu acumulo num único dia. Tá? Então, aí eu fico imaginando, certo? Essas famílias grandes, né? Consumistas, tá? Que tudo joga fora, e nós aqui temos uma dificuldade ainda maior, porque a gente não tem coleta seletiva. Tá? Então, eu sinto um prejuízo ainda maior do que isso. É muito material. Tá? Quando termina a festa do Réveillon em Copacabana, tá? É inacreditável o estado que fica a praia, né, de lixo. E aí, não escondo, né, já comentei para vocês que nós temos um antiministro, né, na área ambiental. Eu acho que já tivemos vários ministros fracos do meio ambiente, mas nunca tivemos um antiministro. Tá? Porque de ambientalista esse cara não tem nada. Tá? Aliás, o passado dele não prova nada da questão ambiental. Bom, ou seja, ele já foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa. Tá? Então, ele já tem uma cláusula na justiça, né, que deveria estar cumprindo. Tá bom? E está sendo investigado por enriquecimento ilícito. Tá? Investigado por contratos milionários no escritório de advocacia, porque é advogado, né, que divide com a própria mãe. Tá bom? Condenado por fraude em plano de manejo em São Paulo. E mentiu ao afirmar no currículo que se tornou mestre em Direito Público em Real, tá? Nos Estados Unidos. Tá? Ou seja, motivo suficiente para não acreditar, né,
nesse indivíduo como ministro do Meio Ambiente. Tá bom? E a Angela Merkel agora assumiu a coordenação da União Europeia e a pressão para que seja desfeito o acordo com o Mercosul já apareceu em pauta devido à má gestão da área ambiental. Tá bem? Então, nós estamos ainda, né, bastante envolvidos a essa situação, o ano inteiro, o ano inteiro. Tá? Gostaria demais que vocês, né, pensassem no meio mais ambiental, ecológico, né, de viver. Tá bem? E deixei esse link para vocês bem curtinho, tá? Que é uma pesquisa interessante, tá? Que essa cientista fez para analisar como o brasileiro pensa meio ambiente. É isso então, tá? Vejo vocês mais tarde no Atualidade. Tá bom? Cadê? Vamos lá. Tchau.